Olá, professor, professora, sejam todos muito bem-vindos ao nosso papo rápido sobre alfabetização. Eu sou a professora Gabriela Nogueira e hoje vim conversar com vocês sobre alfabetização e teorias do conhecimento. Sim, teorias do conhecimento. O que isso tem a ver com alfabetização? Ou melhor, de que modo isso interfere naquilo que ensinamos para as crianças ou como ensinamos para as crianças. Hoje nós vamos conversar rapidamente sobre 3 teorias epistemológicas. Há aquelas pessoas que entendem que o conhecimento é inato, que já vem inscrito na carga genética. E isso explicou durante muitos anos o fato de algumas crianças aprenderem a se alfabetizar e outras não. Em geral, aquelas que não aprenderam e não aprendiam a ler e escrever era porque seus pais, seus familiares tinham em sua carga genética uma predisposição para a não aprendizagem. E durante muito tempo se pensou desta forma. E desse modo, o que fazer em relação a isso? Em termos de corrente epistemológica, a denominação dada é apriorismo. O autor e professor aposentado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, Fernando Becker, já escrevia sobre isso lá na década de 90, indicando que apriorismo é aquilo que vem a priori. Isto é, aquilo que é posto como de condição para o que vem depois. E o que é posto antes, nesse caso? A bagagem hereditária, que forma o ser humano, desde que ele nasce. Com conhecimento, como se o conhecimento já viesse programado na carga genética. Então, uma professora alfabetizadora que tem o inatismo como pressuposto, ela vai investir naquele aluno, como já foi dito, que sabe, que aprende. E aquele que não aprende, aos poucos vai sendo deixado de lado. Um outro pensamento que se observa, né, nas práticas alfabetizadoras é aquele que a criança entra na escola e é a partir daí que ela vai aprender as questões relacionadas à escrita. Então, tudo que for ensinado é novidade e o ensino escolar vai dotando a criança de conhecimento, como se ela fosse uma folha de papel em branco. E por meio da experiência, ela vai incorporando, né, aspectos do mundo exterior. É aquilo que Paulo Freire já chamava, lá nos anos 70, de educação bancária. É como se houvesse uma conta no banco em que a pessoa vai lá depositando. Nesse caso, o conhecimento na mente da criança é depositado e ali é acumulado. Em termos epistemológicos, essa perspectiva se chama empirismo. Ela se aproxima muito daquelas práticas que primeiro trabalham as habilidades que as crianças precisam ter para depois se alfabetizar, tais como coordenação motora fina, ampla, acuidade visual, freio inibitório, discriminação auditiva e assim por diante. Só depois disso a criança já estaria preparada para se alfabetizar. Depois, o ensino parte das vogais, uma de cada vez, e depois disso as combinações entre elas, depois viriam as consoantes e as famílias silábicas. Tá? Em geral, são exercícios trabalhados priorizando a memorização, né, de uma forma mecânica, são atividades enfadonhas e, em geral, sem nenhum significado para a criança, visando a associação da letra, o som, repetição e memorização. Durante muitos anos, essa perspectiva foi a mais utilizada. A terceira corrente, né, epistemológica é o construtivismo. Ou seja, o conhecimento para o construtivismo ele não está inato na pessoa, junto com a carga genética, e nem é adquirido de fora para dentro, como no empirismo, em que a criança é uma tábula rasa, uma folha de papel em branco que vai sendo preenchida conforme vai sendo ensinada. No construtivismo,
as questões cognitivas e externas, elas são altamente importantes e o conhecimento ele vai sendo construído na relação que a criança vai estabelecendo com o meio, seja ele físico ou social. Desse modo, os aspectos sociais, econômicos, culturais, geográficos, históricos e as pessoas com que ela convive são fundamentais nesse processo de construção de conhecimento. 3 principais autores, né, eu posso citar aqui, que seguem de uma maneira mais próxima ou mais distante essa perspectiva da construção do conhecimento. São eles Piaget, Vygotsky e Vallon. Essa perspectiva também é chamada de socio-interacionismo. Mas, enfim, qual a implicância do construtivismo ou deste socio-interacionismo para a alfabetização? Um professor ou uma professora que concebe que o conhecimento é construído pela criança por meio da interação, ela vai buscar provocar experiências qualificadas e significativas na sua prática cotidiana. Ela vai buscar ampliar no seu planejamento o repertório da criança em relação à música, à poesia, à literatura, à escrita em diversos suportes e de diversos gêneros, vai promover a reflexão da criança em relação à escrita, de forma coletiva, né, com todos os seus alunos. Vai procurar conhecer o que a criança já sabe, o que ela quer saber, e vai motivá-la a querer saber mais, instigando a sua curiosidade, apresentando o conhecimento de uma forma lúdica, qualificada, instigante e desafiadora. E vamos combinar, né? Qual é a criança que não tem curiosidade? Saber sobre essas questões da teoria do conhecimento pode nos ajudar a refletir no tipo de professor que estamos sendo e que queremos ser. Porque ensinar está muito mais relacionado com a perspectiva que eu tenho de como a criança aprende. Espero que a nossa conversa tenha ajudado você a pensar um pouquinho sobre isso. Muito obrigada e até a próxima!